Já pensou você sendo um destaque no seu próprio negócio? Muitos conseguem porque dedicam tempo, esforços e comprometimento naquilo que está disposto a fazer. Eu vim perguntando ao meu amigo Emerson se ele gosta do que faz ou faz porque só pelo dinheiro. Então ele realmente gosta do que faz. E além disso, as pessoas reconhecem o bom trabalho, um cara sempre determinado com aquilo que entrega. E sempre conquistando mais pessoas, mais clientes e mais amigos. E me conquistou também, né? Por isso que eu me entreguei a ele, de certa forma, para o mundo do empreendedorismo. E indiquei também outras pessoas também para fazer serviço com ele. E hoje ele está aqui presente comigo. Como é que você está, Emerson? Tudo bem? Bom? Obrigado pelo convite, pela oportunidade de mais uma vez estar aqui junto com você. Muito obrigado por você ter recebido. É um grande prazer. Um grande prazer mesmo. Eu estava brincando com o Felipe aqui, eu estava aqui. Aí ele falou assim: pensei que você nem ia me chamar, não, né? Aí eu falei assim: vou chamar. Aí ele falou de você. Aí eu brinquei no vídeo, falei assim: você tem que vir. Depois você pega o vídeo anterior. Sim. Tava o Felipe e o Cláudio. Aí hoje você tá aqui. Pra mim é um... Eu não vim com eles, né? Eu sei que eu recebi o convite, mas naquele dia foi um pouco complicado, até porque as responsabilidades de contador, são responsabilidades que não tem como você deixar para amanhã. Até porque a Receita Federal não perdoa, né? Não tá perdoando, não, né? Jamais. Então, ela pode deixar o sistema cair, Sim. Ela pode faltar com um sistema, não ter atualização, mas nós, contador, tem que cumprir os prazos exatamente na linha. Hoje, o cliente, como é que ele recebe tanta informação e tanta mudança? Porque tá mudando constantemente. O que era não é mais. Então, assim, quando você vem trazendo alguma mudança para o empresário ou empreendedor, ele fala, mas não é assim. Como é que você consegue transmitir essa informação e ele absorver isso e praticar? Júnior, a contabilidade, o empresário ele não pode, de hipótese alguma, não confiar no seu contador. Sim. Então, a primeira coisa, são algumas coisas que você não pode, na sua vida, não esconder nada do médico, nem do advogado e muito menos do contador. Porque aquilo que a pessoa não aceitar, que você tem que ter uma confiança no seu contador. O contador fala assim, olha, alterou. Se você tiver dúvida, assim, mas por que alterou? E ele vai te explicar o porquê que alterou. Sim. Mas, aquele negócio, o contador chegou e falou que alterou, mas aqui, eu sou antigo nisso aqui, isso aqui não altera, isso aqui não muda. Exatamente. É sempre assim, não é sempre assim. A Constituição, ela alterou em 88, foi feita a Constituição Federal de 88, isso. Código Civil em 2002, teve reforma trabalhista em 2017, reforma previdenciária. Então, assim, são todas as coisas que estão alterando. E agora, no apagar das luzes de 2023, nós tivemos a alteração da reforma tributária. Claro, a reforma tributária já é algo para a gente poder aprofundar de muito tempo. Até porque ela, aprovada assim em 2023, começa a ter os primeiros as primeiras faíscas dela em 2025, 2026, para terminar em 2033 praticamente. Essa entrada do E-Social aí, que está englobando tudo, né, segurança e tal, veio para ajudar ou para punir, na sua visão? Na minha visão, o E-Social, ele é um pacote da Receita Federal. Sim. A Receita Federal, o Brasil hoje, ele é um destaque no mundo com a sua forma digital, né, que foi criada. O E-Social, ele fazia parte desse pacote, ele precisava ser implantado. Isso aí, sem dúvida. Tem as suas limitações? Tem as suas limitações, como qualquer outro programa para ser implantado. Então, ele teve os seus erros, tem ainda os seus erros, e muitos erros. É tanto que, quando você fala assim, nós vamos no escritório, chega os funcionários para mim e fala assim, Emerson, nós precisamos fechar a folha, mas só que não vai. Aí acumula aqui. Exatamente. Então, nós estamos falando, hoje nós temos 25 milhões de empresas no Brasil. Agora, imagine só,
num prazo ali, vamos supor que todo mundo deixou para entregar a folha no mesmo dia. Não existe servidor que aguenta 25 Arrebenta milhões todo de mundo. informações e informações cruciais, né, para tomada de decisão. Sim. Então, o e-social tem muita coisa ainda para mudar. Agora, inicinho de janeiro, começou a se falar um pouco da questão do FGTS digital e 1º de março passou-se a obrigatoriedade do e-social, do FGTS digital. Sim. Eu tenho contato com alguns empresários e tal, e tem empresários que tem 4 empresas, e são 4 contadores diferentes. Não precisava disso, mas ele acha que assim ele protege o patrimônio dele. Não sei de quê, mas enfim. E tem empresário que esconde. Oh, meu Deus. Esconde informações. Sério? Sério. Ele vai ouvir aí, vai se identificar. Esconde informações e ele virou para mim e falou assim: meu contador não sabe quantos eu ganho. Depende, ele só ganha em espécie? Não, então você vai me desculpar, mas ele tá errado. Tem uns trâmites aí que rola, espécie e tal, mas assim, eu fico vendo, e a gente falou disso aqui, pro empreendedor ter sucesso, ele tem que ter um bom contador e um bom advogado para proteger, para blindar. Essa é a base inicial. A base inicial, entendeu? Eu tive contato, uma época quando eu comecei, com o Aristóteles. Cara, ele era amigo do meu pai, ele era fenomenal. E aí teve um dia que eu fiz um projeto ousado, sabe? Um projeto ousado, cara. Ousado, bem ousado. Eu tava começando, foi 2016. Aí ele virou pra mim, me explicou, porque eu, filho dele, era sócio, então a gente tava junto, né? No escritório. Ele falou assim, ó, cara, você dorme bem? E todos os meus projetos eu durmo bem, durmo tranquilo, mas assim, ele sempre me orientou, sabe? Porque os números mexem. Se o contador não ter cuidado e experiência, ele pode prejudicar a vida do empresário. Uma vírgula que ele... Com certeza. Entendeu? Então, assim, tem muitas empresas de contabilidades que têm esse erro. Que elas próprias pagam pelo erro delas. Então, assim, eu vejo isso, tem isso, mas tem as contabilidades também que são diferenciadas, né? Sim. Onde você enquadra nesse quesito de ser diferente? Por que as pessoas querem ficar com você, querem fechar, querem falar assim, cara, ele é meu contador? Nossa, essa aí foi... Você me pegou assim de jeito. Não, peguei não. É só um tapinha. Vai. Mas, cara, eu posso começar dizendo, eu diria que eu comecei na contabilidade novo. Eu fui convidado para trabalhar num escritório de contabilidade como serviços gerais quando eu tinha 16 anos. Estava no 2º ano do ensino médio, estudando no Colégio Pascoal Comandou-se. Nossa, grande colégio. Grande colégio. Ele era referência na... Exatamente, um dos melhores colégios estaduais da região. E eu tive bons professores, nós tivemos bons professores lá. Eu também fui de lá, eu tive. Exato. E aí, assim, eu posso dizer que naquele momento ali, eu fui convidado para trabalhar como serviços gerais dentro de um escritório de contabilidade, sendo que eu nunca tinha ouvido falar do que era contabilidade. Então, minha primeira experiência foi eu estar correndo e bater a cara na parede e cair. Falei assim, ó, onde é que eu tô? Tô no escritório de contabilidade. Aconteceu de uma maneira totalmente... Isso. Só que contabilidade é assim, ou você ama ou você odeia. Não existe um meio termo. Assim, eu sou contador. Mas você é contador por quê? Não, porque caí numa sala ali e aí resolvi fazer contabilidade. Não existe isso. Contabilidade ou você ama ou você odeia. E eu aprendi a amar a contabilidade. A contabilidade, para mim, hoje é uma paixão. Então Meus parabéns. Obrigado. E assim, eu entrei para contabilidade, serviços gerais, fui para auxiliar de departamento pessoal, auxiliar de escritório, auxiliar fiscal, assistente. E nesse meio tempo tive uma parada porque eu fui chamado para a Força Aérea, servi na Força Aérea 4 anos, saí com honra ao mérito. Aprendeu a ser homem lá também, né? Lá se aprende, né, cara? Uma outra mentalidade minha, não posso questionar isso. E quando eu saio da Força Aérea, eu volto para o mesmo escritório onde eu estava antes.
Então, por isso que eu falo que eu estive lá durante todo o período. E eu voltei e fui gerente geral do escritório. Bom, pesado, então, eu tive uma responsabilidade, claro, num certo ponto, eu comecei a fazer faculdade na PUC, onde me deu uma base para que eu pudesse ser o empresário que sou hoje. Tive ótimos mestres, maravilhosos mestres na PUC de São Gabriel, que eu agradeço, agradeço muito a PUC São Gabriel. Que negócio, aluno de contabilidade que passaram pela PUC, não foi aluno do Lauria, não é aluno de contabilidade. Tem que passar, é um dos maiores professores de custos que eu já conheci na minha vida. Lauria, Marcelo Prímola, a doutora Ana, que é doutora em contabilidade, professor Idelgardo, grande Idelgardo, foi muitos anos responsável lá pela área de contabilidade da PUC São Gabriel. Então, todos eles me deram o conhecimento necessário, uma bagagem necessária. Exatamente, também, né, para que eu pudesse criar uma forma de ser o empresário que sou hoje. Então, sozinho, não posso dizer que fiz. Mas, claro, tivemos que buscar informação fora, extra. Mas, nesse meio tempo, eu aprendi a ser contador. E o contador bom não é aquele que chega e fala assim, poxa, aqui, por que eu tenho que pagar? Não, é porque a Receita manda pagar. Não, pô. Se o empresário tem dúvida, você vai explicar para ele. Agora você precisa ter conhecimento para que você possa explicar para ele também. Sim. Por que do e-social? Por exemplo, o cara que fala que consegue esconder as informações. Nossa, eu diria para ele o seguinte, um gênio, cara, ele é um gênio. Eu digo isso aí para diversos clientes meus e até em palestras que já estive, palestrei já dentro da própria PUC para turmas de contabilidade. Sim. E a Receita Federal, eu tive uma experiência com um responsável, um superintendente da Receita, e ele contava pra gente a criação da Receita 4.0. Sim. A Receita Federal, todo mundo falava sempre assim, não, Receita não pega não, Receita só pega os grandes. Isso aí é pequeno para Receita. Isso daí existiu mesmo, foi um período anterior. Tempo, né? Exato, um passado. Por exemplo, um fiscal da Receita Federal, um auditor, ele analisava, em média, 2.000 processos dentro de 365 dias. Mas será que tem só 2.000 processos? Não, muito mais. Então, eu não posso colocar um cara que recebe o salário que recebe para fazer um processo que vai dar uma multa de R$1.000. Uma diferença de R$1.500. Sim. Não vale a pena. Minas Gerais foi pioneiro nessa questão, porque aí vem, quando eu te falei da questão do pacote da Receita Federal, sim, na qual estava o e-social, e também está o FGTS Digital, que é a digitalização de tudo isso. Teve também a nota fiscal. A nota fiscal de consumidor, a nota fiscal eletrônica. Todas essas informações, elas são informadas e enviadas para a Receita Federal. Mas como assim? Vai para a Receita Federal para onde? Todas essas informações vai para um lugar chamado Data Lake. No português, um lago de dados. Nesse lago de dados, a Receita tinha um lago gigantesco com um monte de informação que ela não sabia utilizar delas. Então, Minas Gerais foi pioneiro porque ela criou um sistema chamado, que eles apelidaram de farol. E esse farol, ele simplesmente ficava caçando informações dentro do lago de dados. E esse cara espetacular, que ele foi secretário aqui em Minas Gerais, ele pegou esse programa e foi lá em Brasília apresentar o cara acima dele. Sim. Para poder colocar ele para funcionar. E quando eles colocaram ele para funcionar, ele falou assim, olha, um auditor analisa 2.000 processos em 365 dias. O que é que o farol, o sistema, sim, o robozinho, vai analisar desses 2.000 processos? Eles colocaram os 2.000 processos deste auditor para ser analisado. Sim. Essa análise durou 8 minutos. Surpreendeu todo mundo.
Um auditor que fazia em 365 dias, ele fazia em 8 minutos. E dava parecer e autuação. Uhum. Então eles pegaram e falaram assim, beleza, incrível, maravilhoso. Mas qual o índice de erro desse sistema? Eles foram analisar o índice de erro dele e deu 5%. E aí o cara falou assim, ó, cara, não vou deixar colocar no ar. Não vai colocar. 5% de erro é muita coisa para aqui. Uhum. Então eles analisaram o sistema, voltaram com o sistema, analisaram, e aquele 5% de erro, na verdade, quem errou foi o auditor. Não. Ele deu um parecer divergente do que estava na legislação, vamos dizer assim. E aí eles voltaram lá de novo e implantaram. Foi tanto que recentemente tiveram aí 32 mil análises de declarações de médicos aqui em Minas Gerais. Porque o robô faz tudo que um auditor faria. Eu já presenciei com essa nova implantação. O cara fichou uma funcionária e aí fichou na função errada. Na hora. 15 dias chegou a carta para ele. Prazer, eu social. Se você não mudar, vai tomar uma multinha. E aí ele mudou tudo lá, não sei o que. Então, assim, fica mais fácil de identificar e mais fácil de corrigir. E teve uma época que eu estava numa palestra de um fiscal também. Ele falou assim, 100% das empresas sabem que não vão ser auditadas, mas 1% erra. Entendeu? Então, assim, hoje fica mais difícil de não acontecer algum problema, né? De não ter ali uma atuação ou um tipo de punição para a empresa. Porque hoje está tudo digital. Véio. Então, um erro que o cara aí é identificado aqui 3, 4, 6 meses, identifica em 8 minutos praticamente, pois ou menos. E assim, quando a pessoa fala assim, mas como é que a Receita Federal vai ficar sabendo da minha movimentação bancária, por exemplo? Meu caro, porque eu não informei para a Receita. Não, você não informou não, parabéns. Ou meus sentimentos, melhor dizendo. Mas o seu banco informou. Tudo é chamado de e-financeira. Mas eu compro no cartão de crédito, e-cred. Exatamente. Todas as informações hoje tem um ezinho na frente para mandar para a Receita. E aqueles empresários que mistura conta física com conta jurídica? Como é que você consegue... Essa é a grande dor de cabeça das empresas... dos empresários, sim. E o que mais faz a empresa não ultrapassar aquele limite que o Sebrae fala de 5 anos de empresa. Sim. Que hoje a média de empresa abrir e falir ou seguir é 5 anos. Então, depois de 5 anos, ela está estabilizada. Em tese, ela foi feito um business plan anteriormente, sim. Cumpriu-se a função de empresa, que a pessoa tem que entender o que é empresa e o que é vida privada. É tanto que quando você nasce, você ganha um CPF. Sim. E quando a empresa nasce, ela ganha um CNPJ. Ela nasce com um CNPJ. Ninguém vai chegar para você e falar assim, me dá o cadastro aí da sua empresa. Você, meu CPF é tal. Não. Você vai falar assim, o meu CNPJ é tal. Na verdade, não é meu, é o CNPJ da empresa. Isso. Você trabalha para ela. Eu gostei disso, cara. E é por isso que você recebe um prolabore. Você tem um salário para aquilo ali. Exatamente. Se você não conseguir entender isso, você está fadado ao fracasso. Porque o cara se diz dono da empresa. Tudo bem, ele é dono. Mas ele trabalha nessa empresa. Exatamente, ele é um funcionário. Ele é um funcionário. Então, se ele entender que ele é um funcionário... A única diferença, só te cortando... Por favor. A única diferença é que é um funcionário que não recebe hora extra, que não tem dia, ou noite, ou madrugada. O cara é dono daquele negócio. Sim. Mas só que ele é funcionário daquilo, ele tem que entender isso. Para ele poder conseguir separar o que é receita, o que é despesa, o que é lucro. E ele tem que estar dentro da despesa da empresa. Por exemplo, vamos pegar qualquer setor aqui. O cara tem um faturamento aí mensal de 5 milhões. Tá. Mas ele não lucrou 5 milhões. Não. Na cabeça dele, ele tira alguns impostos, aluguel, tal, para o funcionário. Mas ele tem muito mais. Tem.
Até porque, por exemplo, uma das contas prevista dentro do balanço patrimonial é uma conta chamada depreciação. Para que serve a depreciação? Para você entender que essa mesa ela não vai viver eternamente. Isso, e você vai precisar trocar ela. Exatamente. Então, você tem uma receita e você vai ter uma despesa com depreciação. Para você saber que até dentro da sua receita você tem que tirar um pedaço da sua receita para você trocar o seu mobiliário, que é trocar a sua televisão. Que é o plano emergencial, como é que fala? Pode ser considerado como um plano emergencial, mas não é. Não é. Não é. Até porque você vai ter uma conta de ativo ali do seu imobilizado, tudo aquilo que é seu imobilizado, e você vai ter uma conta que é chamada de conta credora de ativo. Toda conta de ativo ela é devedora. Ela é seu ativo, ela está em débito. Agora, aquela conta credora é aquilo que vai baixando o seu ativo. Por exemplo, o cara tá fazendo casas, né? Pegou um lote, tá construindo. E aí, ele tem um faturamento lá de 10 milhões, mas ele não tem os 10 milhões na hora. Ele tem de acordo com o que vai entrando, mas ele na planta ele vendeu ali, ele só recebeu um sinal. Exatamente. Aí é um erro grande também. É isso que eu quero saber. Como é que faz todo esse processo? Porque às vezes se o cara... Se não for bem assessorado, Zé Júnior. Sim. Se não for bem assessorado e tiver um contador que ele confia e que o contador tenha conhecimento para dar o suporte para ele, o cara está fadado a dar informações erradas para o banco. Ele já quebra ali no início, porque senão ele vai pagar o imposto acima dos 10 milhões. Exatamente. Mas ele não ganhou os 10 milhões. Ele está ganhando ali 1 milhão, 2 milhões. Ele tem que pagar o imposto de acordo com esse valor. Exatamente. O imposto de renda de pessoa jurídica, o IRPJ, ou a CSLL também, que é sua contribuição social sobre o lucro líquido. Então, se é o lucro... E eu te falo assim, olha, eu vendi tudo, eu tive uma receita, fiz o lançamento do empreendimento e naquele lançamento eu tive 10 milhões de receita, vendi tudo. Sim. Ué, cara, magnífico. Mas eu não soube fazer o lançamento correto na contabilidade. E fui lá e lancei tudo como receita. Nossa. 10 milhões. Qual a sua despesa? Não tive despesa ainda não, nem comecei a construir. Tô lançando. Pô, então a Receita vai falar assim, uai, bacana, paga para nós. Me dá aqui meu imposto de renda e minha contribuição sobre o lucro líquido. Se você não teve despesa, eu quero o meu percentual. Quero tudo. E aí você vai assim, mas depois eu vou considerar. Cara, não tem como, não é o mesmo cálculo. Não é o mesmo cálculo. Você está tendo prejuízo já logo no início. E muitas empresas não têm esse intuito, esse conhecimento, essa orientação. E muitas contabilidades também não sabem nem se comportar no meio dessa tanta informação. Exatamente. E é muita informação, tá? Atualmente, eu sou sócio na RR Gestão Contábil. Sim. Como eu disse, eu sou graduado pela PUC Minas em Ciências Contábeis e sou membro titular da Junta de Recursos Fiscais de Segunda Instância da Prefeitura de Santa Luzia. Sim. Hoje eu estou lá como relator também, junto com mais 3 membros da sociedade civil, né? Sim. Que é um membro da OAB e um membro da Associação Empresarial de Santa Luzia. Eu conheci o membro lá, ele tá... A gente foi fazer até um orçamento na sede lá, da OAB lá na Fala do presidente, Santa Luzia. Dr. Wellington? Eu conheci ele. Dr. Wellington já é grande amigo. Grande amigo seu, eu conheci ele. Ele é um cara bacana, educado. Show de bola. Um abraço pra você, amigo. Maravilhoso. Mas... E recentemente nós tivemos uma reunião em Santa Luzia e estamos voltando com a Associação dos Contabilistas da cidade de Santa Luzia. Legal. Então, eles pediram, né, eles solicitaram na reunião que nós pudéssemos auxiliar a associação e devo sair então como presidente da Associação dos Contabilistas de Santa Luzia. Entra quando? Então, nós estamos em processo, em trâmite administrativo ainda. Mas em breve a gente deve ter notícia, deve fazer alguma coisa aí. O mercado local vai ficar bem legal, então, né? Com certeza. Eu acho que falta ainda da própria... Por exemplo, a prefeitura, quando ela foi alterar o sistema dela de alvará de funcionamento, ela fez um convite para os contadores, eu mesmo estive na reunião, e foi implantado o sistema.
E quando aquele sistema ele deixou-se de funcionar, ninguém ficou sabendo. A gente só ficou sabendo porque quando a gente entrou no sistema, o sistema não estava funcionando. E aí a gente começou a questionou até o próprio secretário. E falou assim, cara, é porque não deu certo o sistema e ele deixou-se de estar ativa. Assim, pô, mas por que você não avisou a gente? Ele, mas a gente, vou avisar quem? Não. Aí eu, assim, poxa, avisar quem? Você consegue encontrar a solução nesse probleminha. Você consegue por isso, algumas coisas na vida você precisa fazer o associativismo. Isso. É isso que gera força, principalmente para o mercado local. Então, existem muitos contadores novos vindo para o mercado, e ele precisa ter aquela forma de ele chegar e falar assim, como é que eu faço para poder tirar o alvará de funcionamento da prefeitura? Se eu não sei, vai ter associação para poder dar um apoio para ele. Quando você fala assim... Vai ter associação para ir em nome de todos os contadores e falar assim, olha, nós precisamos de mudanças, porque senão o mercado da cidade, ele vai falir, ele vai acabar. Vai mesmo. Não é só pagar a conta. Você precisa ter retorno, você precisa conseguir fazer o mercado funcionar. Então, acho que o associativismo ele traz um pouco disso. E também tranquiliza quem está com certeza junto com vocês com também, certeza. Né, cara? Hoje se fala em trabalhar menos, né? Por que eu estou falando isso? Muitas das pessoas ela acha que está trabalhando para alguém e quer fazer menos. E está errado. Ela não está trabalhando para alguém, ela está trabalhando para si próprio. Então, hoje, o que você mais vê na internet, trabalhe 3 dias por semana. Outros falam, trabalhe 70 horas por semana, 7 dias. Então, assim, uns têm uns conceitos, outros têm outros conceitos. Mas se você parar para pensar, Dubai é uma potência, dizem que é uma potência, todo mundo sabe, porque alguém trabalhou mais de que 8 horas. Foi 10, 12, 14. Estados Unidos é uma potência por quê? Porque a geração anterior fez além do que precisava ser feito. Fizeram além. E hoje as pessoas querem distorcer um pouco isso. Como é que você vê essa nova geração com essa nova metodologia de querer trabalhar menos horas e ter ou querer ganhar mais? Porque não faz sentido. Você tem que trabalhar, né, com o que você gosta. Ninguém tem que definir um horário. Alguém define horário para você chegar na sua empresa? Alguém define horário para você sair? Mas você tem um compromisso com seus clientes e entrega o serviço. Então não importa se você trabalhou 8, 9, 10, você trabalhou o tempo correto para entregar aquele serviço. Mas aí é quando você fala que é demanda, né? Eu tenho a minha demanda e eu tenho a minha responsabilidade. Se eu souber cumprir ela, se eu cumpro ela em 10 minutos ou 10 horas, é a minha demanda. Isso. Se eu tenho estabelecido o que é o trabalho e o que eu tenho que entregar, eu não posso deixar de entregar. Esse é o preceito básico. Não posso deixar de entregar, que é um serviço, né? Então, mas aí vem... É complicada essa questão. Sim, porque muitas pessoas... Vou agora mudar um pouco o cenário, mas muitas pessoas hoje falam assim, cara, vou para os Estados Unidos para ganhar dinheiro. Eu falo com ele assim, pô, bacana. Mas você vai trabalhar 8 horas lá? Cara, se você trabalhar o tanto que você quer trabalhar lá, você ganha aqui também. Sim. Não é diferente. Mas aqui o pessoal quer ficar tudo no... Não, eu tenho que trabalhar 6 horas e ainda com 2 horas de almoço. Não faz nenhum sentido. Não tem como você ganhar dinheiro assim. Posso te falar? Tem muita Exceto em outros lugares. Não, tudo bem. Não é? Paulinho Gogó que sabe falar bem disso. Agora, assim, tem muita gente que eu vejo que vai para os Estados Unidos e fica nessa loucura. Brasil, Estados Unidos, Brasil, Estados Unidos. O cara lava prato lá e quer pagar de bambambam aqui. Gente, não precisa disso. Você tá entendendo? Então, assim, eu acho que a necessidade de mostrar uma pessoa totalmente diferente, ela tá passando dos limites. Sim. Entendeu? Hoje, poucos empresários sabem o valor
do coletivo, de fazer a parceria, reuniões, né, para consolidar e para fortalecer a marca de cada um. Então a gente vê esse princípio um pouco fortalecido. A gente que consegue juntar a galera, fazer alguma nova atividade, buscando novas propostas para novos empresários, mas você vê que muitos não querem se comprometer com o próximo. Esse é um grande problema. A falta mas de assim, compromisso. a gente tem que entender o seguinte, Emerson, como você entende muito, né, e mais do que eu, se você trabalha só para você, cara, tem que melhorar, você tem que trabalhar para você e para o próximo. Mas não é trabalhar para o próximo de servir ele. Você tem que trabalhar no próximo que afete, né, afeta a vida dele no lado positivo. Não, com certeza. Você tá entendendo? Você faz o seu serviço, você ajuda eu, você ajuda outros clientes, o Luiz, o Tião, o Gilson. E eles ficam agradecidos pelo trabalho que você faz. Então você tá afetando a vida deles para melhor. É isso que eu tô falando. E hoje, quando eu falo assim, por exemplo, eu vou fazer alguma coisa com o Luiz, eu falo assim, não, a gente tem que pôr o Emerson. Eu falo, não, realmente a gente pôr o Emerson. Você tá entendendo? Então, assim, essa contribuição de sensação que você leva pro seu cliente, ela é satisfatória. Ela faz com que você se sinta valorizado e as pessoas reconheçam todo o seu esforço. Os momentos que você ficou lá na faculdade, sofrendo, chegando tarde, a galera saindo, divertindo, bebendo e tudo mais, você estava estudando. E hoje você tem esses momentos e ele talvez não tenha o momento que você tem hoje. Tá entendendo? Então o jogo da vida muda. Você deixou de viver sua vida porque você estava estudando? Não. Hoje muitas pessoas não querem estudar. Eu ficar 4 anos de faculdade, 5 anos? Não querem, cara. Então, assim, vão se frustrar daqui a uns anos. Vai chegar na idade de 30, 40, 45 e não vão ter sucesso. Você tá entendendo? Mas é algo que a gente pode conversar bastante, porque acho que a sua vida muda muito. Sim. Em 2 pontos. Quando você casa, você cria uma responsabilidade matrimonial ali. Uhum. E quando vem seus filhos. Sim. Porque acho que a família, ela te dá também uma base muito grande. Uhum. Muito grande. Excede a contabilidade, né? Uhum. Você já cria uma responsabilidade maior. E aí, quando você trata as empresas como você trata a sua casa, você sabe quanto custa cada coisa dentro da própria empresa dos seus clientes, por exemplo. Sim. Por exemplo, eu tenho clientes que eu faço reunião com eles mensal. Eu saio do escritório, o pessoal do escritório já sabe que aquele dia está separado para aquele cliente, e eu vou para o cliente, sento com ele e vou analisar as demandas dele. Emerson, eu tive essa questão, como é que eu faço? Olha, calma, isso daqui não pode ser feito assim, tem que ser feito assim, assim, assim. Vamos montar uma estratégia para essa outra questão. E aí você consegue dar um tratamento para que a empresa possa fazer tomada de decisão. Uhum. Erro comum das pessoas. Ah, Emerson, porque você é contador, você é de exatas. Oi? Exatas? Como é que Só é isso? porque eu mexo com números eu sou exatas? Não. É algo que todo mundo erra. Contabilidade não é de exatas. Contabilidade é uma ciência social. Eu trabalho com a variação patrimonial da empresa. É isso que eu trabalho. Eu trabalho com a tomada de decisão da empresa. Eu gero números para que o empresário tome decisão. Erro de contabilidade. Ficar só no apaga incêndio. Espera dar o problema para depois ir lá e resolver. Empresa nenhuma consegue viver de apagar incêndio. Ela tem que ter tomada de decisão. Ela tem que ter aquela... Aí é quando, que nem você falou, olha, a pessoa tem que ter contador e advogado. Porque é eles que vão te proteger para que você não cometa erros excessivos. Porque são erros que atrapalham. Vamos lá, empresas, por exemplo, a Sadia. A Sadia, por causa de um erro negocial que teve, ela foi a declarar falência. Quem comprou ela? Aquela que era menor que ela, Perdigão. Perdigão comprou, né? Exatamente, uma ironia do destino. Que isso, cara. Então, são erros que não se pode ser tomado, porque custa a vida da empresa. Isso aí a gente tem diversos exemplos para poder citar. Vários presentes aí. Exatamente. E são grandes empresas e conceituadas.
Bom, se você mostra os números para o cliente claros e o cliente tá com uma decisão errada e você orienta ele, não vai para não toma essa decisão, espera um pouco. E ele fala assim, não, a empresa é minha, eu tomo a minha decisão. E ele faz errado. Qual é a sua postura em cima disso, cara? Cara, às vezes que isso aconteceu, eu chamei o cliente no escritório, sentei com ele, conversei com ele e falei assim, olha, a função minha de contador é de te aconselhar a fazer o que é o correto. Uhum. Então, quando, por exemplo, se é algo que excede apenas eu te aconselhei, se você quiser fazer, ou se você não fizer, é problema seu. Quando excede a isso, por exemplo, vai trazer um risco para a empresa, ou fiscal, ou criminal, ou qualquer outra situação, eu vou fazer por escrito. Olha, nós da contabilidade, da RR Gestão Contábil, te aconselho a você fazer assim, 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 assim. Sim. Caso você não faça, você está incluso na legislação artigo tal, e peço para o cara assinar. Exatamente. Porque a partir dali é responsabilidade dele. Ele também é responsável, ele é gestor. Uhum. Por exemplo, o prefeito, ele sabe que ele não pode mexer no valor de educação. Sim, Boa. E se ele mexer, é responsabilidade dele. Uhum. Mas eles fizeram aquele planejamento e lá ele sabia que aquele 5% era de educação, é 5% de educação, meu amigo. Você não pode mexer, porque depois vai vir alguém para poder te fiscalizar. E você vai pagar por isso, tá? Prefeito. Tribunal de Contas do Estado. Com certeza. Ele vai te chamar. Eu tive uma professora que era do Tribunal de Contas do Estado, então é exatamente isso que acontece. Se você descumprir a legislação, você vai ser responsabilidade. Empresário, se você descumprir a legislação, você vai ser penalizado. Isso é claro. Cara. Agora, tem a pessoa que descumpre sem saber, porque não foi informado, e tem aquele que descumpre sabendo e porque ele quer descumprir. Aí. Toda contabilidade já passou por isso, né? Mas assim, tem que perguntar. Você já pagou alguma multa porque você deixou de enviar ou deixou de recolher para algum cliente? Já. Cara, e esses momentos, é tão bom, né, você falar assim, ser transparente, porque esse momento que a gente aprende, você acredita? É nesse momento ali que você se torna diferenciado. Você tem que errar para acertar. Eu mais errei, né? Até porque eu trabalho com funcionários, né? Então, são demandas, e as demandas, elas, por exemplo, a Receita Federal, eu tenho certeza absoluta para você que enquanto nós estamos conversando aqui, ela está alterando uma lei lá. Com certeza. E aí, quando eu chegar amanhã, que quando eu estudo, por exemplo, sai uma legislação nova, e aí eu começo a estudar sobre ela, entender, colocar em prática, chego no escritório, sento com os funcionários, explico para eles o formato que é para poder ser feito. E aí, eu vou dormir assim, consegui entender. Quando eu acordo de manhã, eles mudou de novo. O que eu faço? Bora ler de novo, estudar de novo, explicar de novo. Então... Isso aí é constante, né? Constante. É tanto que a própria reforma tributária estava sendo falada dela há muito tempo. Sim. E aí, simplesmente, de um mês para o outro, falou assim, nós vamos aprovar ela. E aí, você acha que essa baixa da Selic também, a gente mudando um pouco aqui, vai abaixar mais? Vai. Você acha que sim? Sim. Em 2019, né, antes, pré-pandemia, vamos dizer assim, a Selic chegou a 2,5%. Sim. Então, a intenção é de que o país volte ao menos pelo que ele era. Né? Sim. Até porque a Selic... Uma vez eu ouvi uma pessoa falando assim, fazendo um vídeo na rua, ele fazia assim, me fala, você sabe o que é Selic? Aí a pessoa, Selic? O que é Selic? Não. Valendo R$50, o que é Selic? Nossa, cara. Muita gente perdeu. Não, teve também uma brincadeira que o cara perguntou, cara, o que é segurança do trabalho? Ai. Aí o cara falou assim, sério? Tá na internet. Aí o cara falou assim, CLT. Não, aí o cara falou assim,
É porque eu não sou daqui, eu vim pegar ônibus, perdi ônibus e tal, que o cara embolou tudo. Cara, sabe? Sério Então, isso? assim, sério isso, cara. Então, assim, a gente tem que educar as pessoas, às vezes, assim, desculpa falar, cara, mas, assim, tanta gente tenta ostentar e tem muitas pessoas que se identificam com isso, a mulher mostra metade, né, do corpo, e muitas pessoas se identificam com isso, que gostam, curte, segue, mas um papo legal, que cria conteúdo, poucas pessoas conseguem se identificar com isso. Porque eles querem resultado imediato. Postou, ganhou milhões e tá feliz. A profissão é legal, mas essa profissão é um passatempo. Hoje você faz sucesso, amanhã você é esquecido. E essa profissão que você tem, eu também tenho, ela só fortalece com o tempo. Hoje você não é nada. Daqui 2 anos você é alguma coisa, daqui 5 você tem uma referência, daqui 10 você já é alguém. E daqui uns 20, 30 você fica na história de alguém, entendeu? Então, essa mentalidade, cara, eu acho que aproveitar esse momento que eu sempre quis fazer desse canal para levar para as pessoas que dá para ser diferente e dá para fazer coisas importantes na vida da pessoa. O que é que vai mudar o cara mostrar o carro dele? Não é nada de inveja, não é nada disso, já tive vários, isso não muda nada. O que é que vai mostrar o cara? Comprei um... Cara, para mim não vai mudar nada. Mas se ele falar assim, gente, quem tá precisando de uma força, de uma mentoria, vem cá, vão ajudar. Não é vender curso, é ajudar. Hoje os caras criou-se, né, uma forma de ganhar dinheiro vendendo curso, né? Sim. Todo lugar tá vendendo curso. É que nem uns amigos meus falam, os caras ensinam a ficar rico, eles ficam ricos, mas o cara que pegou não fica rico. não fica rico. Não, cara. Hoje, uma das minhas empresas, né, você sabe muito bem, Sim. ela existe porque o governo manda, a norma pede. Ela é lei. Muitas empresas fazem porque é lei. Que senão não faria. Que é a contabilidade. Também. Você acha que... Aí vem um detalhe. Sim. Vamos entrar no ponto polêmico. Ponto polêmico. chave. MEI não precisa de contador. Pronto. O cara abre sozinho. Acabou. Pra mim acabou. Depois que soltaram que MEI não precisa de contador, pra mim, eu falei assim, entrega. Não, aí acabou. E é muita gente, assim. Muita. É muita galera. Olha, você não é obrigado a ter contador, mas você é obrigado a fazer uma declaração que você nem sabia que você tem que fazer. Todo mês. Todo mês e todo ano. Né? A sua PGDAS mensal para você pagar. E aí o que a Receita faz? Olha, você tem que fazer. Mas eu não sou formado para saber o que eu tenho que fazer. Por isso que tem um contador. Não, mas você não é obrigado a ter contador. Ele é uma pegadinha. Isso. E aí, quando chega um ponto, o que a Receita faz? Ela te exclui do Simples, Aí do acabou, MEI. filho. Te exclui do MEI, sem você saber, você vira uma empresa do Simples Nacional. Passou um ano, você não pagou, você Acumulou. também está fora do Simples. Por fim, você está todo preso, todo amarrado e sem saber por que você está. Ah, não, é só porque eu fiz o MEI. Uma decisão lá que não Exatamente. buscou conhecimento. É esse tipo de conhecimento que a gente tem que levar pra galera, pra eles. A empresa, evitar esse problema. hoje tem base legal para isso, de que você, qualquer CNPJ, exceto o MEI, porque o MEI ele é um autônomo com CNPJ. Sim. Esse é o entendimento inicial. Então, qualquer empresa, ela é obrigada a ter um contador. É tanto quando você está abrindo um CNPJ, fazendo seu documento básico de entrada no CNPJ, ele te pede lá assim, qual os dados do contador? E você precisa identificar o contador. Portanto, não existe empresa que vive sem contador. Necessita. E se você tem um contador, utiliza. Se você paga por um contador, ele está ali com conhecimento para te fornecer as suas informações. Pesquisa ele, confia nele, pergunta para ele. Se a informação não está chegando da forma que você quer, vá até ele, conversa com ele. Sim. Tem algumas... Porque isso daí pode afundar a sua empresa. E vai afundar. Tem algumas empresas no ramo da contabilidade que não tem essa preocupação, né? Eu tive contatos com algumas empresas, tem até hoje, e assim, muitos reclamam de mim que
vem cliente, quer consultar e depois não fecha com eles, não paga. Você entendeu? Né? Tipo assim, vocês sofrem também um dano disso, né? O cara quer informação, mas não quer pagar que nem o advogado. Eu brinquei com o Felipe aqui um dia. Eu falei assim, cara, e quando o cliente fala assim, não, você pega o carro, você ganha, você paga. Aí eu falei assim, eu dou uma olhada assim. E no seu caso? Teve um caso. Agora nós estamos exatamente no meio do período de declaração de imposto de renda. Sim. Então, para você que está em casa, Isso. declaração de imposto de renda até dia 31 de maio. Olha, agora vem um detalhe. A Receita, primeira coisa, a Receita não ama os contadores. Não. Quem coloca o término da declaração de imposto de renda um dia depois do feriado, cara. Pós-feriado, dia 30 de maio, Corpus Christi. Eu vou brincar com você, eu não sei o que é isso, eu não sei o que é Bitcoin. Essa é boa. Então, dia 31 de maio é o último dia para entrega da declaração de imposto de renda. E eles deixam sempre por último dia, né, velho? Não faz isso, não. Não. Nossa. Porque cara, o sistema pode sobrecarregar e você não conseguir enviar. A multa mínima hoje de declaração de imposto de renda, mínima, por exemplo, a Receita ela calcula a multa baseado no valor que você tem de imposto a pagar. Nossa. Tá? E é um índice. Você utiliza a base, que é o seu imposto a pagar, vezes a quantidade de mês que você está atrasado. Tá, e por exemplo, vamos supor, eu tive um giro de dinheiro na conta. Eles puxam essa informação também? Sim, a Receita Federal já tem ela, que é pela e-financeira. E aí eu pago também em cima desse dinheiro? Aí vai depender do giro. Vamos entender. Por exemplo, uma transferência que eu recebi da minha esposa. Isso é bens comum do casal, do cônjuge. Sei. Exceto se você for casado através de separação total de bens. Sei. Que aí sim, vocês são 2 CPFs separados. Tá, mas se o cara não for casado, não tem nada, o cara é solteiro, tal... Qualquer movimentação, ela é tributada. Ah, é? É. E vai negociando mesmo? Rapaz, sério? Meu amigo. De todas as contas? Ah, não. Vamos mudar o cenário. Eu só movimentei Pix. Vou até consertar um pouco. Primeiro, o Pix, ele é uma plataforma do Banco Central. Sim, foi para facilitar, para pegar mais rápido. E aí vem um detalhe. FGTS digital é pago através de código barra? Não. Somente através de QR Code pelo Pix. Sim. Aí, para que serve? A Receita Federal, ela simplesmente facilitou, quer todas as informações para ela. Então, ela cria-se o Pix e depois cria-se o FGTS digital, que os demais vão vir logo em sequência. Cara, você falou uma coisa aí tão interessante que minha cabeça rodou aqui e é igual computador. Você sabe que as taxas estão aumentando geral, né? Recentemente, um amigo meu, ele tá regularizando um lote dele. Uhum. E o lote dele vale um dinheiro, mas se fosse para pagar a taxa da prefeitura lá para registrar, ele ia pagar uns 7 mil. Fala de TBI, né? 3% de TBI. Isso. Mas eles lá entenderam que o lote dele deve valer uns 150 mil. Arbitrou. 170 e tal. Entendeu que o lote dele vale 270 e tantos mil quebrado. Ou seja, foi para 14 mil para ele pagar. Ele tem que pagar. Se ele entrar com juros, não vai pagar. Teve um amigo meu que tava com imóvel aí, não sei o que, da família, e aí eles estavam cobrando um absurdo, quase 600 mil, sabe? Cara, eles fizeram tudo que tem que fazer, não conseguiram. Teve que parcelar e pagar tudo. Eles não estão brincando. Isso daí eles não estão brincando. Se houvesse um exagero, né? Não, mas teve um exagero, eles teve que pagar. Eles pagou, você não tá entendendo? Eles pagaram. Recentemente agora. E tá pesado. E o cara lá, agora ele quer transferir essa responsabilidade para quem for comprar o lote. E eu tava negociando, falei, qual é essa? Não dá não. Sério, cara, sério. Tá assim, vocês não estão brincando, eles estão metendo a mão. Aí novamente, sério. a falta de um planejamento tributário. Tá pesado. Planejamento tributário. Toda essa questão, ela deve ser feito planejamento. Quem tem um contador ativo na vida dele, tanto pessoal
como da empresa, não tem como dar errado, meu amigo. Não, porque você consegue tem planejar. Uns caminhos, você consegue planejar a situação. Caminhos. Então, por exemplo, a Receita Federal ela tem a questão de venda de imóveis, por exemplo, e o ganho de capital. Mas aí, se você não realizou nenhuma venda nos últimos 5 anos, você tem uma parcela que você é isento, e aí o cara tá faltando 1 mês para completar 5 anos, ele vai lá e vende. Falta de planejamento. Você vai pagar o imposto de ganho de capital por falta de consultoria, por falta de acompanhamento de um profissional qualificado. Agora eu não entendo, é uma coisa. Vamos supor, você tem uma empresa, aí você está prestando serviço para outra empresa, aí você tem lá o FGTS e o INSS. Quando você paga mais o INSS, fica retido um valor seu, certo? Sim. Não é bem pagar mais, né? Quando você gera uma retenção. Isso, uma retenção da nota fiscal, mas aí prestado a isso, mas aí você paga mais, porque assim, se a retenção lá é 10%, você vai, né? Não, desculpa, se a retenção lá é 15 ou 16% lá da empresa que eles têm as normas, e você paga menos que isso, sobra um valor lá, certo? Esse dinheiro, ele é devolvido para nós depois de 5 anos. Em até 5 anos. Em até 5 anos. Mas não é justo, cara, porque o seu dinheiro fica lá, aí eles te cobram uma coisa aqui que eu poderia descontar de lá. Você tá entendendo? O que acontece? Dificulta pro camarada. Piorou um pouco com o e-social. Por exemplo, sim, cara, anteriormente... Eu sofro isso. Anteriormente, você poderia, por exemplo, emitir uma nota, prestação de serviço e tinha uma retenção. Isso. Aquela retenção, aquele valor de retenção, eu poderia vir abatendo nos meses posteriores. Então, você ia até zerar. Você não precisa pedir a Receita para que ela movimente todo o pessoal dela para poder lançar o pagamento, para poder fazer para você a restituição. Você mesmo já ia restituindo aquele valor que você devia para ela. Sei. Beleza. Como é social, houve uma mudança. E essa mudança se você teve uma retenção neste mês, você pode compensar ela no mês seguinte. Sim. Se você não compensou tudo, você vai ter que pedir restituição da diferença. E é isso que aconteceu comigo. Exatamente. Não deu para restituir tudo, porque o valor era maior e o que eu pagava era menor, entendeu? Exatamente. Por isso que o E-Social não foi tão benéfico. E tá travado. Tá travado. Eu tô precisando dele e não consigo. Vou ter que ir lá, pessoalmente. Mas não vai ter como, mano. Isso aí vai ter que esperar. Tem que sempre analisar o processo de PerderComp, que é o processo realizado para restituição, que eles podem publicar dentro do processo alguma informação que está faltando, algum erro de conta que foi lançado. Dessa empresa, quem toma conta é outra contabilidade, grande Regina também, Deus abençoe ela, equipe muito boa. Mas aí eu tenho que ver com ela o que vai acontecer, porque realmente tá lá, eu tô, né? É bom ter esse dinheirinho. É bom. E eles travam mesmo, cara. Eles não estão perdoando. A Receita, libera o dinheiro do cara, Receita. Libera aí, porque tô precisando. Só. E outra coisa, a importância da SPE, cara. Me fala a importância dela pro empreendedor e as garantias dela. Muitos contadores nem sabem... muitos contadores, não somente os contadores, né, mas muitos contadores e empresários não sabem o que é uma SPE. Muitos não sabem. Então, explicando um pouco melhor, SPE é uma sociedade de propósito específico. Isso. Acho que o próprio nome já identifica o que é. Então, se eu tenho um propósito, meu propósito é construir, criar um copo, então, eu abri a SPE, uma sociedade de propósito específico para a criação daquele copo. Ao terminar o copo, acabou-se a finalidade daquela empresa. Isso. Para que serve isso? Antigamente, o pessoal utilizava muito as construções, por exemplo, em centro de custos. Mas aí, quando chegava a um ponto, já começava a misturar o centro de custo de uma com a outra e virava uma confusão. Então, a SPE facilita um pouco o empresário a poder fazer isso e até com outros investidores, por exemplo. Se eu quero construir um prédio
e eu tenho mais 3 investidores, em vez deles estarem junto comigo dentro da minha construtora, por exemplo, meu CNPJ principal, matriz, ali, eu posso criar assim, uma sociedade de propósito específico, junto com aqueles 3 colegas, para que eu possa construir, receber, construir, vender, receber e extinguir a empresa. Isso. Essa é a finalidade dela. Ponto final. Ah, Emerson, assim que eu finalizar ela, eu posso transferir ela para outro endereço para fazer um novo empreendimento? Não. A sociedade de propósito específico é para ela poder construir aquele empreendimento ali. Encerrou, você baixa o CNPJ e extingue a empresa. Porque com isso também você protege outras empresas suas, né? Não afeta, né, cara? Com certeza. Tem algum problema, né? Alguma eventualidade, alguma coisa assim que a gente não quer que aconteça, mas protege bastante, né? Sim, facilita muito, principalmente a inclusão do patrimônio de afetação Isso. nesses casos, né? Sim. Não deixar que afete qualquer outro patrimônio seu. Exatamente. Não deixa utilização... Blindado mesmo, né? É uma blindagem. A Não deixa de blindagem ser uma blindagem. Não é verdade? Exatamente. Por exemplo, o cara tá com empreendimento legal, vai fazer casas, né? Você tá até acompanhando. E aí, por um acaso, ou loteamento, seja o que for, por um acaso não vinga o projeto dele. Ele tem quanto tempo para não ser penalizado ou não ter uma punição ali? Vai depender muito da negociação dele. Cada caso é um caso, né? Em qual pé que ele chegou. Por exemplo, o cara vai fazer as casas. Isso. E aí o cara não deu certo, o cara desistiu do projeto. Por exemplo, o cara vai fazer 260, aí... Mas aí o cara já vendeu tudo. Aí, meu amigo, desculpa, você não pode voltar atrás. Não, você não pode voltar atrás, mas tô falando assim, ela tem um prazo de 6 meses para ver se vai dar certo, não tem? Tipo assim, se você não tiver um processo durante 6 meses, você pode acabar com ela, extinguir a empresa, né? Você fala no caso da empresa, né? Da empresa. Até pelo fato de você não realizar a integralização do capital social, isso aí já é um motivo para você fazer o cancelamento daquele CNPJ. Ah, tá. Então, constituir um CNPJ para poder construir um empreendimento. Isso. Esse empreendimento, por exemplo, e lá estava que o capital social seria de 5 milhões, que seria o que eu precisaria aportar para que fosse, primeiro, o inicial da construção, para até ter renda e etc. Uhum. Só que o dinheiro não entrou, não se efetivou, nada daquele projeto aconteceu. Entendi. Se não aconteceu, você faz uma extinção da empresa por falta de integralização de capital, por um dos exemplos, por exemplo. Sim, Mas depois que tá pronto, conseguiu vender tudo, isso aí não tem como mais. Você tem que... A vida te empurra, né? Não, tá falando assim, a vida empurra. Se você começar um projeto ali, a vida vai te empurrando. Tinha vezes que eu acordava meio desanimado e tal, assim, vou trabalhar hoje não. Eu tenho esse negócio. E aí a vida me empurrava, meu telefone tocava, eu falei assim, Sérgio, não precisando de você aqui. Tô precisando que você faz isso pra mim. Sério, meu telefone toca 6h30 da manhã, 7 horas da manhã, eu atendo, cara, o cara veio que eu tava dormindo. Aí eu falei assim, precisando de você. A vida me empurrando, eu não queria trabalhar aquele dia, mas o cara precisa de mim, eu não vou deixar o cara na mão. E eu vou lá, faço serviço bacana. Então, assim, se você tem um projeto, a vida própria vai te caminhando. Sim, legal, né? Assim, eu acho que é bom, um conjunto, né? São coisas que você precisa preparar muito para você ser um bom empreendedor. Sim. Por exemplo, corpo, alma e espírito. Sim. Tem que ser todos bem trabalhados, né? Muito bem trabalhado. Não adianta você ter só conhecimento, mas você não fazer uma atividade física, por exemplo. Sim, eu tô precisando. Você chega a um ponto que você não vai ter mais força, não vai ter mais ânimo, não vai ter mais condições de você pensar para você atribuir uma tomada de decisão. Sim, isso faz toda a diferença. O estado de espírito nosso, ele tem que estar muito além. Porque independe de qualquer circunstância que você estiver, você não vai ser afetado. Não é verdade? Com certeza. Então, assim, o cara que tem um estado de espírito
além do normal, esse cara, em qualquer circunstância, ele vai manter a calma, ele vai fazer, ele vai passar por N coisas. Ele vai estar endividado, ele vai estar errado, mas ele vai manter aquele ali para dar a volta por cima, porque a dificuldade sempre vai ter para todo mundo. Mas vai depender da forma que você vai reagir com isso. Sim, não é verdade? Recentemente, por exemplo, eu comecei a participar de um grupo Sim. de empresários e que é chamado de 5 AM Club. Que isso? Nossa. Porque... Eu embolo na segunda frase. Por que 5 AM? Não fala 5 da manhã. Nós nos encontramos, eu juntamente com esses empresários, são alguns empresários não só de Minas Gerais, mas tem de fora e até... Por exemplo, esses dias... acordar às 5 da manhã, gente? É porque é a hora que você consegue começar a colocar seu cérebro para funcionar. Mas não é 13h30, não? Não. Então eu tô acordando errado. Por quê? Antigamente, vamos colocar lá no princípio, né? Uhum. Ninguém tinha luz. Primeiro ponto. Fogo. Exatamente. Nem fogo tinha no início, né? Depois que foram criar o fogo, foi tendo. Então, assim, qual horário que o pessoal pegava serviço? Na hora que o sol nascia. 6, né? E qual horário que largava o serviço? Na hora que o sol se ponha. E quando é que ele ia almoçar? Ele olhava pro céu. Chegou no meio, tá no horário. Meio-dia. Era chique, né? Exatamente. O pessoal no interior utilizava muito isso. Eu posso dizer porque na minha infância eu morei no interior, morei num sítio. Hoje meus pais moram ainda num sítio no interior de Minas Gerais. E aquela hora, cara, é espetacular. Espetacular. Sim. Você está numa reunião, tudo escuro, e você olha pra janela e começa-se o sol nascer. Eu já tive outra experiência com o sol nascendo. Foi legal. Foi legal demais. Mas é muito bom. Muito bom. Você produz melhor. É verdade. Você produz melhor. Eu gostava de sempre estudar de manhã, tal, que eu estava mais ativo, tal, mas à noite também. Eu me dou bem à noite. Eu tinha 2 sócios, só pra gente finalizar aqui. Eu tinha 2 sócios numa época que eu estava fazendo um projeto, aí deu dele errado, o meu deu errado, a gente uniu e ficou o meu junto. E aí, um não era crente, o outro era crente, tal. Aí nós estamos falando lá de escuridão, de negócio lá, enfim. Aí o cara falou assim, eu gosto da noite, eu sou das trevas. Não. Aí o outro falou assim, tá repreendido em nome de Jesus, eu sou da luz. Cara, foi tão chique que eu ri tanto, cara. E eu falo isso onde eu vou, velho. Cara, teve esse momento assim. Ele falou, me zoando, mas ele falou assim, eu sou das trevas, eu gosto da escuridão, não sei o quê. O cara foi muito top, cara. Agora aqui, eu tinha um irmão que sempre brincava comigo, né? Eu sempre falei tava o Clinge aqui, conversei com ele, e falava assim, quem é você, né? Eu falei, eu sou eu, tal. Eu tinha 7 anos, 8 anos. É uma brincadeira gostosa. E eu queria relembrar essa brincadeira brincando com você. Quem é você? Zé Júnior, eu sou um amante da contabilidade, pai, cristão. Amém. Sou músico. Isso eu não sabia. Nem o Felipe sabia? Felipe sabia? Acho que o Felipe sabe. Felipe. Você não me contou, cara? Eu sou músico. Eu comecei a tocar na igreja ainda quando eu tinha 11 anos de idade, bem novo. Então eu toquei violino durante um período e depois comecei a tocar violoncelo. Nossa, que lindo, cara. Então hoje eu toco violoncelo, dou aula de violoncelo. Também? Eu tenho um aluninho hoje que é o Paulinho. Ele tem 8 anos de idade. E assim, Luísa Marisa Prioli, que é uma base para música, ela fala assim, a música é a arte de manifestar diversos afetos da nossa alma. É verdade. Isso aí é maravilhoso. Eu acho que você não pode viver só em uma coisa, por exemplo, só na contabilidade. Não. Porque você vai chegar uma hora que você não vai aguentar. Principalmente contabilidade, que requer muito de você. Sim. Então, sou contador, sou músico, sou amante da contabilidade. Cara, e sou empreendedor. E um bom empreendedor. Eu gosto, sabe? Quando eu morei 8 anos em São Paulo, e nesse tempo que eu morei, que eu era criança ainda,
eu ajudava meu pai ainda, com 9, 10 anos de idade, eu já ia na van, meu pai trabalhou, teve uma van de trabalho em São Paulo, carregava passageiro, e aí eu ia para poder abrir a porta, para poder chamar, e todos os passageiros queriam ir comigo. Que legal. Então, eu sempre gostei. Teve um dia... sorrisinho bem gostoso. Teve um dia que eu acordei 5 horas da manhã para poder ajudar meu pai a trabalhar no final de semana. E aí, quando deu ali 2, 3 horas da tarde, eu vim embora com meu pai. E aí, descansei ali de 3 até 5 horas da tarde. E meu tio chegou e falou assim: ô Francisco, que é o nome do meu pai, falou assim: você me empresta a van para eu poder rodar um pouco também? Eu devia até umas 10, 11 horas da noite. Aí meu pai falou assim: claro, não vou rodar hoje mais, pode rodar na minha van. E aí ele pegou e olhou para mim e falou assim: e aí, quer ir comigo? Cara, eu tinha acordado 5 horas da manhã. Eu, claro que eu quero! Oh, que legal. Vamos, só, vamos! E aí eu já fui até 11h30 da noite com ele para acordar no outro dia 5 horas da manhã de novo. Que legal, né, então é algo que vem de dentro de você. Bem, essa garra, não adianta querer, vou ali brincar de ser empresário. Não, tem como brincar não. Você tem que ter aquilo ali que transpõe você. É maravilhoso, maravilhoso. Muitas pessoas me falam assim, mas como é que você consegue fazer isso, tal? Não é de hoje, é de muitos anos, você vai aprendendo, vai apanhando, vai tomando na cara. Eu até brinquei com o Cris aqui, já viu com aquela briga do Popó, quando o Popó tomou um soco e ficou meio assustado. É a vida batendo na gente, filho. A gente fica assustado, fica com medo. Mas aí a gente tem Deus, né, que abençoa a gente e faz a gente caminhar bonitinho. Com certeza, e tive várias experiências assim, né? Eu tive um momento que até engraçado, vamos dizer assim, né? Eu já tô rindo antes de você contar. Quando eu tinha 16 anos de idade, eu fui trabalhar no escritório, onde foi minha primeira experiência com contabilidade. Eu estudava lá no Pascoal, eu me formei, e eu tinha uma grande amiga na sala, chamava Letícia. E essa amiga minha, a gente era da mesma igreja, estudava na mesma sala, e todos os trabalhos a gente fazia junto. Os professor, grande Rodrigo. Nossa, eu lembro dele. O Rodrigo, o Luiz de português. E aí vai. Eu já fui na casa do Luiz conversar com ele e tal. São pessoas incríveis. E aí, eu faltei numa sexta-feira. Porque eu fui fazer essa entrevista para entrar para esse escritório. E aí eu não fui na aula. Mas também nem falei nada com ninguém. Sim. Beleza. Na segunda-feira eu fui para aula e a Letícia faltou na aula. Sim. Na segunda-feira. E aí chegou na terça-feira, você faltou ontem. Por que você faltou? Esqueceu que tinha trabalho. E aí já fui chamar a atenção. Ela falou assim: mas você não veio sexta. Então, não, mas eu tenho um motivo ali, eu tenho um motivo para não ter vindo ontem. Mas por que você não veio? Não, me fala você primeiro. Eu não vim sexta porque eu fui fazer uma entrevista e agora eu tô trabalhando no escritório de contabilidade. Ela, que legal. Eu não vim ontem porque eu fui fazer uma entrevista e tô trabalhando no escritório de contabilidade. Nossa, ó o destino. Nossa, que top, que bacana, que legal. Começamos a conversar. E aí, naquele momento, surgiu-se uma piadinha, um tom de brincadeira. A gente falou assim: cuidado, hein? Senão daqui a pouco a gente vai acabar virando sócio. Nossa. E aquilo ali, cara, passou 10 anos. 10 anos. Muita coisa. 10 anos é muita coisa. Exatamente. 10 anos. Ela casou com o Guilherme, né? O esposo dela. E eu casei com a minha esposa, a Joyce. E a gente vivendo vidas totalmente separadas. Sim. E aí um dia eu liguei pra ela: Letícia, aqui, te perguntar um negócio. O que você acha daquela ideia nossa de 10 anos atrás? Você fez ciências contábeis, já está formada, eu formo esse ano, no final desse ano. Isso era meados do ano. E aí ela falou assim: o que você está fazendo da vida? Ela: não, estou trabalhando numa grande empresa de sistemas contábeis. Falei assim: aqui, o que você acha de a gente montar um escritório juntos? Aí ela: sério isso? Eu falei assim: sério.
como é que tá aí na empresa? Ela, não, eu tô querendo sair daqui. Não tô aguentando. E pá. Eu falei assim, então, fechou. Vamos montar então um plano de negócios. E através desse plano de negócios, a gente analisa para ver se vai valer a pena, se dá para fazer e tal. E a gente montou esse plano de negócios. E cumpriu-se então o que nós tínhamos brincado lá no segundo ano do ensino médio. Um tom de brincadeira. Assim, e nós montamos então a Ramos e Ribeiro. Ramos dela, Isso. de Letícia Ramos, e Ribeiro de Emerson Ribeiro. A Ramos e Ribeiro Gestão Contábil. E ela fundou-se em 2019 para 2020. Foi tanto que eu gostei tanto da faculdade. Tem gente que fala assim, cara, nunca mais eu volto num banco de escola. O meu sonho. Ô, PUC, eu vou voltar, viu? Eles me esperam que eu tô voltando. Vai ter uma pós-mestrado aí. Mas eu amei estudar. Amei estudar, principalmente na PUC ali. Eu fiquei assustado com a minha faculdade, só cortando aqui, porque na minha era 80% da média. Eu falei assim, cara, mal tirava 60 na escola. Né? E os pessoal era pesado. Sim. 30 questões para tirar 3 pontos. É puxado. Teve uma época que o professor pegou tanto no meu pé que eu fiz o exercício lá, e só dava trabalhão. Aí ele falou, não, você tem que fazer mais exercício. Eu falei, eu não vou fazer exercício não, eu já tô cansado já. Mas passei. Mas assim, eles são pesados. Pode falar. Mas ela, por exemplo, na contabilidade tinha algumas provas que ela fazia assim, responde a primeira questão. Se você errar a primeira, você errou todo o resto. Porque a segunda questão era assim, ó, com base na sua informação da primeira questão, não é? E aí ele te complicava. Filho. Mas eu formei no final de 2019, como na graduação de bacharel em Ciências Contábeis, mas eu passei na prova do Conselho Regional de Contabilidade no primeiro semestre de 2019. Sei. Então, antes mesmo de formar, eu já tinha passado na prova de suficiência do órgão de conselho. E posso dizer assim que, para mim, foi maravilhoso ter esse reconhecimento de conseguir passar mesmo antes de ter formado. Muito bom. Porque quantos e quantos contadores que eu conheço que formou e esperou 4, 5 anos estudando para conseguir passar na prova, porque a prova não é fácil. E nem tem o registro. Não é fácil. E aí não pode se ter o registro. Então, quando eu formei, eu já formei com a aprovação na prova de suficiência. Então, isso aí facilitou e me ajudou bastante. Meus parabéns. Ajudou bastante. Pra gente finalizar aqui, e esse destaque aí? Me explica um pouquinho desse destaque aí. Aproveitar a oportunidade de trazer para você, em primeira mão, a revista... Obrigado, da revista Mercado. Destaque para nós, para vocês, para mim. Mais um ano eu fui homenageado como... Mas você vai cobrar mais caro para mim não, porque você tá aqui não, né? Só um pouquinho. Tira esse cara daí! Não. Mas a revista Mercado, ela é de Santa Luzia. Obrigado. Tá? E a revista Mercado, ela nomeia empresas e empresários na cidade de Santa Luzia. Vou montar uma empresa lá para me passar aqui também. Maravilhoso, tá? Aí tem grandes nomes, a gente podia fazer aquele negócio lá do café dos empresários lá em Santa Luzia. Viu? Com certeza, com certeza. Essa que é a Liliane, que ela é a responsável pela revista. Nossa, você tava de roxo. Isso aqui é um roxo? Um azul. Um azul? É. Mas tá parecendo roxo, não? Não, mas é azul. Não. Tô precisando... Tá bonito aqui. E aí, chique. Primeira vez meus que o escritório... Meus parabéns, tá, cara? Meus parabéns. Obrigado. Primeira vez que o escritório recebeu esse agradecimento, né? Essa nomeação, foi no ano de 2022. E no meio da pandemia. No meio da pandemia, ainda tivemos esse reconhecimento de ser uma empresa de destaque dentro da cidade de Santa Luzia. Pra gente foi maravilhoso, abriu-se portas, abriu caminhos para nós. Para mim também é bom, né, saber que eu tô com a pessoa certa. Em 2023, eu fui convidado, mas apenas como convidado mesmo para a festa dos destaques. Canta, né, cara? Mostrando até o caminho aqui. Em 2024, este ano, eu recebi o troféu de empresa destaque na categoria Esmeralda
na cidade de Santa Luzia. Deus abençoe, Deus multiplique. Amém. Todo sucesso para você. Amém. Eu sempre falo que eu sempre fico conectando as pessoas, né, que tá ao meu redor. Você como me conectou, né, com algumas, eu te conectei com outras, Verdade. alguns viraram cliente e tal. Eu te agradeço pela essa parceria, essa aproximação que a gente tem, né, porque foi uma coisa diferente. Eu te conheci através de um funcionário, do que foi muito bom, foi legal. Então, assim, conhecer, se permitir é muito bom, cara. Porque quando você se permite, algo novo acontece. E o algo novo aconteceu esse momento maravilhoso. Te agradeço por tudo, cara. Que isso, Zé. Não, fala sério. Eu que agradeço tudo. também. Não tô sendo... Agradeço. Não, com certeza. Você sabe. E nada disso teria acontecido sem as parcerias. Isso. Sem os meus clientes. Cara, esses dias eu estava... Último... Pode falar. Passadinha. Esses dias eu estava lembrando com a Letícia no escritório, eu falei assim, nossa, como passa o tempo, né? Não. E como nós começamos o escritório. Tem muita gente que começa com o escritório todo montado, todo prontinho. Todo. E aí eu lembrava com ela que nosso primeiro cliente, nós não tínhamos nenhum cliente quando montamos o escritório. E quando o nosso primeiro cliente, ele foi aberto no primeiro dia da abertura do escritório. Graças a Deus. E aí esse cliente eu lembro até hoje. Ele tá lá até hoje? Tá até hoje. Graças a Deus. Uma farmácia lá no Monte Carlo. Abraço, Alexandre. E aí... Nós falou de farmácia, não tem muita coisa pra falar. Eita. Mas no outro momento a gente vai falar. Com certeza. Porque não é qualquer pessoa que abre uma farmácia, libera as licenças, porque tem uns critérios ali bem criteriosos. E são poucos contadores que sabem o processo de regularização de uma farmácia. Ou abrir, ou regularizar. Exato. São diversos procedimentos, né? Não é simplesmente abrir um CNPJ e falar assim, farmácia está aberta. Não. Nós temos vários exemplos aí de farmácias que foram fechadas por falta de regularização. Por falta de um alvará de funcionamento, por falta de um alvará de sanitário. E para o alvará de sanitário eu preciso de IAF, eu preciso de CRF, eu preciso de Anvisa, eu preciso de muitas coisas. É pesado. Para que eu chegue ao ponto de solicitar o alvará sanitário. Pesado. Então, o escritório hoje, ele tem essa base para que consiga dar esse suporte para o empresário, tanto no ramo da atividade de drogarias, farmácias, também para a questão das construtoras. Estou hoje com um pessoal bem qualificado. Que eu estava lembrando, no primeiro dia, o pessoal da internet tinha acabado de instalar na parede ali o modem, e eu peguei o notebook, sentei no chão, porque nem as cadeiras estavam lá no escritório ainda, sentei no chão, coloquei ela assim e comecei a digitar lá a consulta de viabilidade do cliente para poder fazer a abertura da empresa. Eu tirei uma foto, né, e mandei para a Letícia, falei assim, olha só como é que tá. O empresário aqui vai ter que reclamar insalubridade. Olha a questão que está aqui. E aí, eu lembrei desse momento. E hoje eu agradeço muito a Deus. Amém, cara. Pela oportunidade. Foi um portão aberto na minha vida. Não apenas para vangloriar, mas para que eu pudesse também ajudar diversas outras pessoas. Ajudar empresas a conseguir ganhar mercado, a conseguir ter uma estabilidade dentro do mercado. E não só isso. Hoje nós temos um grupo de contadores dentro de Santa Luzia e que diversas vezes ele precisa fazer uma pergunta e a gente tem o prazer de poder ajudar. A gente tem duas famílias, né? Aquela que Deus nos dá e aquela que a gente escolhe. Com certeza. E você é a família que eu escolhi. Apesar que eu não tenho pai e mãe que faleceu, eu queria tanto que eles estivessem aqui para acompanhar as minhas vitórias, né? As lutas que eu tive. Mas você é guerreiro, obrigado por tudo. Você tá no meu coração, cara. Tamo junto. Um abraço. Obrigado. Gente, fica com mais esse episódio. Espero que você tenha gostado. Faça parte desse momento. Vem aqui. Se tem algum amigo que eu não chamei, vem pra cá, vem conversar um pouco. Vamos falar das nossas experiências. Deus abençoe. Tchau, tchau.